O tema é Resistência Jurídica, uma nova trincheira para a proteção da comunidade LGBTQIA+. A mediadora é Renata Holanda, advogada em ênfase em direito tributário, paralelamente engajada em causas LGBT e de diversidade e inclusão. Cofundadora do #MFriendly, grupo de afinidade LGBT do escritório de advocacia Matos Filho. Lá, conheceu a Todix, onde entrou em 2018 como gerente jurídica. Atualmente voluntária na Todix, como diretora de recursos estratégicos da Todix, responsável pelas áreas de jurídico, financeiro, parcerias com empresas e advocacy. Renata Holanda. Muito bem-vinda, seja muito bem-vinda. Quem participará do painel será Lucas Bugarelli, antropólogo, pesquisador. Cadê Lucas? Olá! Seja muito bem-vindo. Eu sou casada, viu? Não sou não. Antropólogo e pesquisador, bacharel em Direito, mestre e doutorado em Antropologia Social, coordenador do Núcleo de Pesquisa em Gênero e Sexualidade da Comissão de Diversidade Sexual da OAB-SP. Foi pesquisador do Internet Lab, Pesquisa em Direito e Tecnologia, e é pesquisador do Núcleo aos Marcadores Sociais da Diferença. Trabalha com temas ligados a movimentos sociais, gênero e sexualidade, engajamento político, eleições e redes sociais. Também participará a Bianca dos Santos Vax. É Vax? Arrasou. Ai, que look lindo passando. Mestre em Direitos Humanos, com experiência em processos de gestão. Vem cá, me dá um beijo. Seja bem-vinda. Bem, mestre em Direitos Humanos, com experiência... Pode sentar. Mestre em Direitos Humanos, com experiência em processos de gestão e pesquisa voltados para a efetivação de direitos humanos, tanto no campo das organizações da sociedade civil, quanto na esfera governamental. Integrou a equipe da Secretaria-Geral da Presidência da República, que conduziu a agência do marco regulatório das organizações da sociedade civil. Hoje é responsável pela área 100% pro bono da Matos Filho. Arrasem. Tô de olho, hein? Boa tarde, pessoal. Se eu não souber mediar direito, por favor, me perdoem. Eu detesto ficar no público. Enfim, mas vamos lá. Bom, queria começar perguntando para vocês dois. Vocês têm, na verdade, veias um pouco diferentes. A Bi dentro de escritório de advocacia, o Lucas no meio mais acadêmico. Eu queria começar ouvindo um pouco de vocês o que a gente pode esperar, esquecendo um pouco Brasília e atuação junto a tribunais e legislativo, executivo, o que nós, enquanto sociedade civil, podemos fazer dentro de escritórios e no meio acadêmico para tentar buscar novos avanços e conquistas com relação à pauta LGBT. Quem quer começar? Bom, gente, boa tarde aí a todas, todos e todos. É um prazerzão estar aqui, sobretudo depois dessa mesa. Achei uma das mesas mais honestas que eu participei dos últimos tempos. É difícil a gente achar essa honestidade. Eu vou tentar manter também um pouco esse espírito de honestidade entre a gente, né? Da gente conseguir olhar nos olhos e poder, afinal de contas, são os nossos direitos aqui que a gente está falando, né? Você me perguntou como que a universidade pode ser essa trincheira, né? Acho que há um tempo a universidade tem se configurando um tanto como uma trincheira para pessoas LGBTs, um tanto no sentido de entender que são espaços importantes para que essas pessoas estejam, são espaços importantes para que elas articulem suas demandas e para que elas produzam conhecimento, né? Então, esse conhecimento, a importância dele é total, né, quando a gente fala de pessoas LGBT. No país, hoje, a gente vive um cenário em que a gente sabe que a violência contra pessoas LGBT é alta, um tanto por conta de pesquisas realizadas por ONGs, por grupos, por coletivos, mas não pelo Estado, né? A gente não tem no censo
brasileiro nenhuma remissão à orientação sexual ou identidade de gênero. Então, a gente não sabe exatamente quantas pessoas LGBT existem no Brasil, ao contrário de quantas pessoas pretas e pardas ou quantas mulheres, né? Saber isso nos permite pensar a política pública, né? Se eu sei quantas pessoas LGBT tem no país, onde elas estão sofrendo violência, em que locais, eu consigo pensar, produzir política pública, né? A gente não tem isso, a gente ainda está num cenário em que o censo provavelmente vai ser cortado, né? Então, a perspectiva ainda se reduz da gente conseguir esses dados, e esse é sempre o primeiro passo de uma política pública, entender para onde que ela vai, né? Para quem que ela é feita, qual que é o público dela, né? E então acho que a universidade ela tem nesse sentido cumprido um dos papéis relevantes, né? Quando a gente pensa, a gente acabou de sair de uma mesa aí de institucional e virtual, né? Que são duas tensões hoje no movimento, mais do que faces diferentes ou até opostas da vida, né? A gente aqui agora está entrando num sentido um pouco mais institucional das nossas lutas, né? Então, como efetivar nossos direitos, como pensar uma resistência jurídica, né? Só que ela não se articula sozinha, ela vai precisar se articular a partir da academia, a partir da produção de conhecimento da universidade, né? E aí essa universidade também precisa ser repensada, né? Ela está conseguindo exprimir as verdadeiras necessidades da população LGBT em termos de acessos, em termos de dados, né? Então, a partir daí, a gente tem uma série de reflexões que têm sido feitas dentro da universidade há algum tempo e que também agora enfrentam o fato de que novas pessoas precisam estar na universidade, né? Isso não é um debate tão novo, o debate de cotas, é um debate que se remete ao movimento negro, pelo menos desde dos anos 70, 80, se discute isso quando vai ser efetivado nos anos 2000, e agora, no movimento LGBT, a gente tem discutido também a possibilidade de cotas para pessoas trans, né? Aí a gente também tem um pouco dessa perspectiva que é de pensar um horizonte imediato e um horizonte imediato, né? A gente vai entrar aqui ainda na discussão da criminalização da homofobia, que é da LGBTfobia, que é uma dessas questões, né? Até então a gente discutia, somos a favor, somos contra, como se posicionar em relação a isso, sendo que, para além do a favor e contra, agora a gente vai ter muito trabalho para poder fazer, se a gente quiser que esse negócio dê certo, né? Porque ele também pode dar muito errado, ele pode nos prejudicar ainda mais do que se a gente não tivesse, né? Então, o serviço, de certo modo, começa agora, né? O desafio começa agora. A universidade, no meio disso, cumpre esse papel de produção, de retenção de conhecimento, no sentido de acumular conhecimento válido, conhecimento com capacidade de ser validado, né? Isso pode parecer pouco, mas no Brasil dos dias de hoje é importante a gente ter polos e valorizar polos de produção de conhecimento verificável, né? Então, eu sei mensurar aquele dado, eu sei mensurar, aquilo não é uma fake news, né? Porque aquilo é produção acadêmica, aquilo passa por um mecanismo, né? Então, esse é um pouco o caminho, mas, óbvio, com muitos desafios ainda, porque, como nada é perfeito, a gente ainda tem um longo caminho para percorrer dentro de uma universidade pública, ainda bastante elitista, branca, como a gente conhece. Mas o movimento LGBT nesse sentido e as pessoas LGBTs elas têm se sentido instadas a participar disso, né? Eu quero meu lugar nessa universidade, né? E ainda mais com uma questão geracional. As pessoas mais jovens, quanto mais jovens, elas sentem mais instadas assim, estarem ali, produzirem conhecimento não só sobre pessoas LGBT, né? Mas pessoas LGBTs produzindo conhecimento sobre outras coisas, o que também nos faz pensar que uma pessoa trans não precisa produzir apenas pesquisa sobre pessoas trans, né? A liberdade acadêmica também é sobre isso, é sobre você conseguir articular uma série de outros saberes, né? Uma pessoa trans consegue pensar elementos da engenharia, por exemplo, ou elementos da química, né? Que faz pesquisas dedicadas a isso, e não só às ciências sociais. É uma pessoa que pode articular desde farmacêuticos, desde equipamentos, desde tecnologias, que também pensem, que também considerem os corpos trans, né? Como um exemplo. Então, esse é um comecinho. Bom, boa tarde a todas. Quero agradecer o convite a todas. Foi uma cliente pro bono, né, do escritório. Dizer que, enfim, eu tenho aqui um lugar de fala um pouco também. Quero manter a sinceridade, como você propõe, né? Então, falo aqui como mulher branca, cis, que hoje trabalha num grande escritório de advocacia. E o desafio que é falar deste lugar, de uma mesa que está falando de resistência, de uma nova trincheira, né? Então, um pouco esclarecer para vocês o que é esse lugar, e acho que é até muito pretensioso quando me apresentam assim como alguém experiência em processos de efetivação em direitos humanos, porque quando a gente fala de efetivação em direitos humanos, a gente tem que considerar uma complexidade de coisas, e isso fica muito presente no dia a dia de um grande escritório que quer se propor a oferecer assistência jurídica gratuita para determinadas
para determinados públicos em determinadas pautas, né? E aí acho que tem muito a ver com a minha trajetória, desde o início perceber que a gente não teria como fazer isso isoladamente. Então, obviamente, em contato com organizações, com pessoas que já estão no campo, pensando sobre isso, reconhecendo as conquistas que já existem. E aí tem uma colega, Évora Cardoso, que acho que já deve ter participado de muitos debates aqui, a gente sempre troca essa ideia, dizendo que, enfim, e hoje, né, acho que o Matos Filho conseguiu dar espaço para essa compreensão de que o que a gente pode fazer é apoiar, tem duas formas de advocacia, né, em direitos humanos. Ela diz assim, advocacia AM e advocacia FM. Né? A advocacia AM, aquela que está à frente dos movimentos, e a advocacia FM, aquela que está, né, à frente, e a AM atrás dos movimentos e a FM à frente dos movimentos. Então, acredito muito na possibilidade de uma resistência, de uma trincheira, e aí, no nosso caso, falando com todas as limitações do lugar do privado, né, que é uma advocacia que pode estar atrás dos movimentos, atrás das organizações, que são quem tem que protagonizar essas trincheiras e esses espaços de luta pelos direitos. E aí, um pouco só para vocês entenderem, essa possibilidade de atuação em favor dos direitos LGBT, ela surge em paralelo à criação do grupo de diversidade. A Renata estava, à época, no escritório, ela fica assim quietinha, mas foi a minha colega no primeiro caso de retificação de nome de um homem trans que a gente fez lá, antes da decisão ainda do STF. Lembra a gente, 11 horas da noite, comemorando o protocolo, não é? da ação. E surge, em paralelo, um grupo de diversidade que começa a discutir questões de gênero no escritório. E eu, desde o início, dizia que era muito importante que isso não virasse só mais um grupo de gays, lésbicas, não tinha nenhuma trans, nenhum trans no escritório à época, que fosse participar de eventos lindos e maravilhosos e falar como é bom isso para os negócios, né? Como é bom a diversidade e o impacto no business e tudo mais, que isso é importante também, tem que ter seu espaço, mas que era importante que a gente fizesse esse posicionamento para fora, numa perspectiva de reforçar a garantia de direitos, tanto para dentro, tanto de pensar como que a gente vai lidar com situações de discriminação que acontecem dentro, como que a gente pode oferecer serviços jurídicos, aí, no nosso caso, pro bono, para fora. Né? E aí, enfim, eu também fiquei muito sensibilizada com as falas anteriores. Acho que quando a Jéssica, né, disse, quando ela fica indignada, diz assim, mas 300, só 300, né? Cada vez que eu vou apresentar os resultados do trabalho que a gente tem feito até agora, e aí não é só, a gente atua em outras frentes também, mulheres em situação de violência, refugiados e solicitantes de refúgio, e está, pouco a pouco, começando a perceber as coincidências, né, o que a gente chama esse mosaico de vulnerabilidades, então, fazendo agora retificação de um homem trans peruano que é ex-presidiário. Né? Então, como que a gente vai lidar agora? Aí, caso complexo, eu adoro. Você fala, não, traz para cá. Por quê? Efetivamente, a gente tem uma limitação muito grande em número de demandas, sobretudo quando a gente pensa que o que a gente está lidando é com uma questão estrutural. Né? Então, quando a gente começou a atuar um pouquinho na justiça criminal, muito rapidamente eu falei, nossa, a gente está enxugando gelo. A gente está aqui fazendo audiências de custódia, e vamos, e faz o HC, e vai em frente, e está enxugando gelo. Quando a gente pensou nos casos de retificação de nome, que legal, decisão do STF, e hoje a grande dificuldade que a população trans tem em questões simples como conseguir acesso a R$150 para o valor da certidão, ou até mesmo a fazer a declaração de ausência de recursos, né, para isso. E as questões de violência também, né, numa sociedade, no Brasil, que a gente vive tão marcadamente violento. Com várias organizações com as quais eu fui conversar, eu falei, olha, eu não tenho como dizer, por exemplo, que a gente vai ter advogado disponível para acompanhar pessoas à noite na delegacia, de madrugada na delegacia. Eu vou inviabilizar o trabalho. Né? Então, para dizer assim, como eu acho que essa fica uma questão para a gente pensar juntos, né, e que não sai da minha cabeça o tempo inteiro, como oferecer uma possibilidade de resistência jurídica para questões estruturais. Né? Isso que a gente vê que a maioria das organizações que lidam com direitos humanos, e eu, enfim, tenho, né, hoje em dia diálogo com muitas, depois de um tempo até param de atuar em casos específicos e ficam atuando só aqueles chamados casos paradigmáticos, né, os casos de referência. Então, eu vou pegar, né, o caso que vai levar a uma decisão do STF, que vai mudar a jurisprudência, enfim. Isso está um pouco na nossa
na nossa estratégia. Estou falando várias coisas ao mesmo tempo, depois quem quiser me pegar de canto ali, eu conto tudo em detalhes, prometo que tem pouco tempo, né? Mas como que a gente não perde a dimensão também daquele caso, daquela pessoa, daquela demanda individual, né? Eu sempre falo para a equipe, falo, cada caso individual, cada pessoa pode ser um caso paradigmático, né? Pode até parecer meio piegas isso, quem salva uma vida, salva o mundo, e é piegas a frase, mas como isso, e aí tem uma inversão, né? Se a gente busca, por um lado, escalar, né, fazer com que essa atuação, ainda que numericamente seja muito limitada e tenha todas as contradições de falar de um lugar, de um grande escritório, de advocacia, com todas as suas questões, como que a gente consegue escalar essa atuação, então, a uma atuação mais estratégica e perceber o valor simbólico que é, né? Então, óbvio, eu falo de um lugar que não é, enfim, é um grande escritório de advocacia, um dos maiores do Brasil, com toda a infraestrutura do mundo, a ponto de ter lá uma equipe que possa só se dedicar a casos pro bono e, felizmente, com autonomia para poder fazer isso em diálogo com organizações e com pautas de direitos humanos. Mas como que a gente faz com que esse espaço exista também em outros ambientes do mundo privado? E fazer com que isso seja um espaço simbólico conquistado, né? Então, ontem, por exemplo, a gente estava lá com um grupo de 10 advogados na Marcha do Orgulho Trans, lá no Arouche. E aí eu cheguei, e essas coisas, eu cheguei e fiquei emocionada, né? Aí todo mundo, o que você está emocionado? Eu falei, deixa para lá, né? O que você tem, enfim, né? Saber que numa semana, todo mundo lá ao lado de trabalho, a gente solta um e-mail, quem topa aí sexta-feira na emenda de feriado para estar lá, no Arouche, oferecendo orientação à população que deseja, né, aqueles que desejam retificar seu nome, e de perceber que existe essa disposição, né? Então, eu acho que, obviamente, eu falo então de um lugar que faz um pedacinho muito pequeno, que tenha a compreensão de que é importante, no nosso caso, estar atrás dos movimentos, ou seja, deixando que aqueles que têm o lugar de fala, né, possam protagonizar, mas reconhecendo que, deste lugar, ainda que limitado, a gente tem uma contribuição a dar. Pessoal, só lembrando que, pelo Instagram da Todos, vocês podem fazer perguntas para esses painéis. Então, vou fazer só mais uma pergunta aqui, e depois a gente abre já o espaço, tá? Bom, vocês dois, em algum momento, acabaram falando, dentro da discussão, da questão da violência. Então, a gente sabe que, necessariamente, quando a gente começa a debater a causa LGBT, em algum momento a gente vai parar, tristemente, nesse assunto, enfim, por N razões que vão desde agressões verbais até, obviamente, crimes absolutamente brutais, das piores formas possíveis, enfim, com muito ódio. Então, eu queria ouvir um pouquinho de vocês a respeito da decisão do STF. Então, é uma coisa que todo mundo vem comentando. Foi um julgamento que se estendeu por muitas sessões, foi muito longo, enfim. De qualquer maneira, eu acho que foi uma grande vitória, mas traz alguns pontos ainda, até a gente pensar em questão de encarceramento, principalmente de população negra. Então, eu queria ouvir um pouquinho mais de vocês sobre os impactos dessa questão da criminalização da LGBTfobia, o que vem de bom, o que vem de ruim, e qual que é o trabalho a ser feito a partir de agora com essa decisão para que ela efetivamente ganhe força dentro do país. Bom, a criminalização da homofobia, da LGBTfobia, acho que ela era aí, se você for pensar os direitos LGBTs que foram desenhados por esse movimento de terceira onda, que o Renan estava falando um pouco mais cedo, esse movimento LGBT já dos anos 2000 para cá, ou seja, um movimento LGBT da democracia e não da ditadura, né? Aquele movimento LGBT, portanto, que precisava pleitear direitos, porque é isso que se faz numa democracia, né? Numa ditadura, você não pleiteia direitos. Então, você tem que lutar contra o Estado autoritário que não te permite ter direitos, né? Numa democracia, você pleiteia direitos e, ao pleitear, você constrói essa democracia, né? Então, o movimento LGBT, lá nos anos 90, ele estipula, digamos assim, um conjunto de direitos que seriam aqueles básicos para que a gente consiga começar a conversar sobre direitos fundamentais, né? Então, ainda, digamos assim, a gente não está falando de direitos específicos propriamente, mas a gente está falando ainda da legitimação de direitos fundamentais para grupos que ainda não os têm, né? Então, da possibilidade de exercício desses direitos. E, aí nisso, a gente tinha, então, o casamento e a união estável junto com a adoção e a criminalização da LGBTfobia, um tanto na esteira do que vinha se discutido dentro do movimento negro em relação ao racismo também, né? Então, a discussão toda parte de uma compreensão
de que o Estado, de que o direito penal ele é sempre o último direito que a gente vai acessar, né? A ideia é que a gente sempre tenta acessar outros direitos, até ir para o direito penal. Por isso que ele é o último, né? Um direito que costuma chamar de última ratio isso, né? A ideia de que você tem que tentar tudo antes, porque o direito penal ele vai ferir aquilo que é muito basilar do contrato social, que é justamente a liberdade, né? Então, para a gente poder tirar a liberdade de alguém, a gente precisa antes tentar resolver de todas as outras formas. E o movimento LGBT, ao longo desses últimos anos, ao longo dessas últimas décadas, na verdade, ele cria uma compreensão bastante sofisticada, na minha opinião, porque também bastante afetada por outros movimentos, de que a criminalização não era o carro-chefe e não era a principal bandeira do movimento, mas era a mais necessária de ser garantida, na medida em que era a única que conseguiria estender uma proteção jurídica e alargar o tecido social, de modo a dizer, esse tipo de preconceito não pode ser tolerado. O Estado não tolera esse tipo de preconceito, né? Isso não significa que, automaticamente, as instituições judiciárias estão transformadas, né, em relação a isso. Então, muito mais consensual que a criminalização da LGBTfobia dentro do movimento LGBT era a via educacional, né? Isso sempre foi uma discussão, né, de que não adianta nada a gente prender se a gente não muda a sociedade. E as prisões, sabendo a gente o que significam nesse país, historicamente e estruturalmente, né? Então, as prisões, não apenas como o lugar onde se efetiva a pena, né, mas um lugar estabelecido por uma sociedade que precisava conter grupos populacionais inteiros, né, marginalizados no pós-escravidão e que passam por meio das penitenciárias também, por meio de manicômios, enfim, por meio de uma série de processos de criminalização, de patologização de pessoas negras, LGBTs, né? Então, a gente entende muito bem um contexto que nos é um contexto até um pouco contraditório, né? Por que a gente vai procurar o direito penal para poder pedir uma proteção, sendo que a gente conhece a polícia que a gente tem, né? Isso era muito discutido, até a gente conseguir a vitória do STF, dentro do movimento, isso era uma discussão acesa, né? Quem é o LGBT que vai poder ligar 190 e chamar a polícia para poder ir até a sua casa? Porque a região onde você mora determina tudo, a cor da sua pele também, né? Eu sei, por exemplo, que eu, morando no centro de São Paulo, tranquilamente poderia ligar para a polícia e ela vai aparecer na porta da minha casa, na Bela Vista, para poder me atender. Isso não é verdadeiro para todo mundo, né? Então, a criminalização ela traz uma série de questões que até acho que retomam as duas mesas passadas, um pouco nesse sentido de pensar que o movimento LGBT ele não existe sozinho, né? Não é um movimento que só pode se encerrar em gênero e sexualidade, mas sem raça, você está falando de uma parcela do movimento, da parcela branca, né? Sem classe, você está falando de um extrato social do movimento, o extrato que consegue efetivar a sua cidadania, né? Então, a criminalização, ela tinha, digamos, esse conjunto de debates que vinha junto com ela, né? Eu acho que era mais um conjunto de debates do que propriamente um sim ou não. Acho que o movimento nunca se colocou, e acho que as redes sociais elas podem ajudar a distorcer isso um pouco, né? Porque a gente fica acompanhando nas redes sociais, realmente parecia um ringue, né? Você é a favor ou contra da criminalização? Sendo que o debate, o bom debate a ser feito não é muito bem esse, né? Mas é a partir do contexto que a gente está vivendo, o que dá para ser feito. Naquele momento, o que dava para ser feito era ou a gente aprovava a criminalização, ou a gente teria uma derrota no STF. Essa derrota no STF mandaria uma mensagem para a sociedade, que era a pior mensagem possível para a gente, né? Porque a gente também tem que se entender dentro de outras disputas, né? E aí há uma disputa de poderes entre o STF e a República, né? Entre o STF e a Presidência da República, né? E o STF tem se colocado nesse sentido como esse freio constitucional, né? Então, nem tudo se pode, né? Muito embora isso tenha legitimidade popular, muito embora o presidente tenha legitimidade popular, ele não pode fazer tudo. O STF ele garante isso, né? Tanto é que a interpretação que o STF dá para a criminalização da homofobia é justamente essa, né? O legislativo, você deveria ter feito uma lei. Você não fez essa lei, né? Essa lei ela tem respaldo constitucional. A Constituição está dizendo que a discriminação ela não pode acontecer no Brasil. E não tem uma lei que proteja esse grupo. Tem uma lei que protege o grupo A, o grupo B, mas o grupo C não tem. Como você, que deveria ter feito essa lei, não fez, eu vou aqui, então, efetivar, por enquanto, até que você faça uma nova lei, né? A mensagem do STF foi essa, até dialogando um pouco com as críticas que surgiram de que o STF estaria legislando, né, nesse sentido. E acho que também vale um pouco essa contextualização.
Mas acho que, no grosso modo, o principal agora a gente discutiu depois, né? O que a gente faz com essa polícia que a gente bem conhece, né? Uma polícia violenta, uma polícia que certamente não está sensibilizada para poder tratar com essas questões, e como que a gente faz para poder fazer com que essa polícia consiga efetivar essa nossa criminalização, né? Então, a criminalização ela traz um horizonte mais de uma porta de entrada, mesmo, de um debate, do que de um ponto de chegada, né? Eu acho que a ideia é, a partir da criminalização, a gente pensar modelos, né? A partir da experiência da criminalização do racismo, a partir daquilo que não deu certo, com a experiência da Lei Maria da Penha, pegar os insucessos, né? Não só os sucessos, para que a gente consiga, a partir disso, fazer uma avaliação honesta daquilo que funciona, daquilo que não funciona, né? Essa criminalização ela tem alguns aspectos específicos, no sentido de que a gente bem sabe que, na prática, ela não vai levar contingentes populacionais para a cadeia, né? A gente sabe que, tanto quanto a lei de criminalização do racismo não manda pessoas para a cadeia por serem racistas, isso também não vai acontecer com a gente. E a gente também sabe que, se hoje um de nós apanharmos aqui na esquina, a gente não vai conseguir utilizar ainda essa decisão do STF, porque as coisas não são automáticas no mundo do direito, né? Elas passam não só por um processo burocrático, mas por um processo de pedagogização, né? Essas pessoas que aplicam o direito, elas vão precisar aprender que elas são obrigadas a aplicar esse direito. E isso não é tão automático também, né? Eu estou discutindo todas as coisas que não são aquela discussão clássica e necessária, que é a discussão da estruturalização desse debate todo, né? Que é uma discussão de classe e de raça, sem dúvida. Não pode ser outra, né? Então, discutir essa criminalização sem pensar isso é, sem dúvida, você manter a possibilidade, mais uma vez, de que certos grupos dentro do LGBT efetivem sua cidadania, né? E eu acho que esse não é o caminho que a gente tem, nem o caminho que a gente deve seguir nesse momento. A gente precisa de mais reflexão e precisa botar mais a mão na massa, talvez, do que decidir, decretar posicionamentos em relação a isso. Sou contra, sou a favor. Uma vez aprovado, o que a gente faz com isso? O que a gente faz para que isso não funcione contra a gente, né? Acho que essa é uma boa pergunta de início. Nossa, amei. Porque eu vim pensando isso no caminho também. Não é sobre ser favor ou contra. Vou até contar para vocês, a gente fica fazendo o acompanhamento do STF, das agendas, né, de direitos humanos que nos interessam. E aí tinha uma estagiária que estava lá acompanhando, né, o mandado de junção ADO. E aí, gente, saiu todo isso aqui. Na mesa ao lado tem uma advogada que cuida da nossa parte de justiça criminal, que vem do Instituto de Defesa do Direito de Defesa. Aí uma olhou brava para a outra, assim. Eu falei, não, calma. Essa não é uma discussão, a gente comemora ou a gente não comemora. A gente tem que ir além. Eu estou plenamente de acordo. Acho que tem um desafio, e estava, né, justamente pensando que a gente também atua no campo de mulheres, né, para mulheres em situação de violência, e a efetivação da Lei Maria da Penha também traz enormes desafios, né, que muitas vezes que tem um reflexo na periferia e outro, né, em regiões não vulneráveis. Então, acho que a gente tem um desafio muito grande mesmo agora em relação à efetivação do que está colocado lá. Já tem uma reação do Senado, né, recente, questionando, mas aí, se fosse assim, não teria por que haver remédio constitucional, né? Então, se deram a possibilidade da gente discutir isso, é porque, sim, o Supremo pode, sim, indicar a omissão, né, do nosso legislativo. E acho que a gente, como foi colocado aqui antes, a gente está, infelizmente, no momento em que recorrer ao judiciário é uma saída, é necessário, no momento em que a gente tem pouquíssimo espaço para discussão de política pública, né? E o ideal é que, mesmo que seja, né, isso é uma coisa que a gente, né, até coloca, onde que a gente quer chegar com essa atuação ali localizada do pro bono? Que a gente consiga decisões favoráveis, que a gente consiga alterar a jurisprudência, para quê? Para sempre ter que recorrer ao judiciário? Não. Para que essas decisões possam inspirar políticas públicas, possam mudar modus operandi, e aí, se a gente pensar mudar a cultura, né, mudar a compreensão sobre direitos que a gente tem. Então, acho que esse pode ser um principal efeito positivo dessa criminalização, por um lado. Por outro, traz desafios enormes, sem dúvida. E acho que, enfim, a gente ter que contar agora, né, eu espero que, como o Renan colocou também, que a gente consiga abreviar esse período em que temos que recorrer ao judiciário para fazer valer direitos, e que a gente possa, novamente, ter espaço para discutir muito mais a perspectiva de educação em direitos, né, e de políticas de promoção, né, desse direito humano. Acho que é um pouco isso, assim, também. Não consigo, confesso que lá no escritório também vi uma corrente. Tem alguns advogados que estão aí,
para vocês saberem que eu não me manifestei quando começou aquela coisa de vota lá, vota lá, vota lá, porque não acho que também temos que dar um passo atrás para fazer esse debate antes de colocar totalmente a favor ou contra. Estou plenamente de acordo. Então, eu até, a partir do que você disse, tem uma coisa interessante que agora, com essa criminalização, passa a acontecer no Brasil, que é o fato de, no Brasil, a gente ter todas as garantias das clássicas garantias LGBTs, ou seja, garantias civis ao casamento, ao divórcio, de herança, e proteções também administrativas e penais, e nenhuma delas é por lei, né? Nada é por lei. Isso dá uma mensagem, isso nos traz uma mensagem muito forte, né? Eu também fiquei pensando muito sobre essa mesa, sobre o nome do tema da mesa, que é a resistência jurídica. E eu fiquei pensando, cara, no fim das contas, a resistência jurídica ela é importante, mas ela só serve para que ela acabe um dia, né? Ela só vai ser efetiva na medida em que ela vislumbra o seu próprio fim, né? Porque a gente não pode ter uma sociedade em que todos os problemas precisam ser enviados ao judiciário, porque essa sociedade ela não se autorregula, né? Então, a gente precisa o tempo todo acessar o judiciário para poder regular uma sociedade desconcertada, né? Então, a resistência jurídica ela já nos mostra que as coisas não andam muito bem, né? E que, por isso, a gente precisa, caso a caso, em cada situação, depender de um julgamento, né? Depender de uma justiça que também não é uma justiça eleita, não é uma justiça representativa e não é uma justiça que necessariamente atende aos nossos interesses, né? Agora que a gente tem o nome social para pessoas trans, digamos assim, a gente se livrou nesse sentido da justiça, né? Porque não era fácil, né? Para uma pessoa trans que precisava durante 2 anos se provar trans para uma liga médica e psiquiátrica para conseguir uma autorização judicial para que ela altere o nome dela, o nome que as pessoas já chamam, né? Ela não está fazendo nada do que passar a ter nos documentos aquilo que ela é, fora dos documentos, né? Então, a gente tem essa situação que é um pouco anômala, que é, as garantias a gente tem, o casamento, a união, a gente tem a previdência, agora a gente tem a criminalização, nada é por lei. Então, isso significa, acho que não só, certamente, um sinal amarelo aí, no sentido da hiperjudicialização dos nossos conflitos, mas que também a gente só consegue fazer as coisas via STF porque o nosso Congresso não aprova as nossas leis, né? Então, o que a gente tem, de fato, que se você pega o mapa do Atlas da Violência que foi lançado esse ano, o Brasil ele não está numa situação negativa, né? O mapa ele pinta o mapa mundi de cores de laranja até azul, né? Laranja são os piores países, são aqueles que criminalizam a homossexualidade, sendo que azul são aqueles que têm as melhores proteções para pessoas LGBT. O Brasil ele é azulzinho claro, né? Aí você fala, como que o país que mais mata pessoas trans no mundo pode ser azulzinho claro? A relação é essa, no fim das contas. A gente tem as proteções, mas a sociedade não está convencida. Ela tanto não está convencida que ela não elege os deputados e senadores que são necessários para mudar as leis que precisam ser mudadas para que a gente possa viver uma sociedade mais igual. Em a gente não tendo isso, a gente vai ter que ir para o judiciário, né? Então, o STF, digamos assim, não tem nada de bom em a gente judicializar os nossos conflitos via STF. A gente tem 11 pessoas não eleitas que não dependem da opinião pública para poder julgar, né? Mas, ao mesmo tempo, sem isso, a gente não tem nada, né? E a gente precisa de alguma coisa. Isso também é uma mensagem para a sociedade, né? Por mais que os direitos a gente não consiga efetivá-los hoje, a gente manda uma mensagem para amanhã. Isso já é alguma coisa, né? Não, só estou lembrando que logo depois da decisão garantindo a retificação, a gente estava com um caso que a gente ia judicializar, e eu falei, não, vamos aproveitar para testar, né? E aí chegou no cartório, a advogada falou assim, não, porque a gente tem uma decisão. O cartorário falou assim, decisão do STF, estou sabendo disso não, eu aqui não vou. Não li. E a grande dificuldade que a gente tem de fazer com que eu brinco nessa burocracia do nível da rua, que é que as pessoas vão ter acesso no final do dia, que é que vai fazer, né, aquilo acontecer, né, com que isso efetivamente, aí já não ainda com essa pauta de direitos LGBT, mas quando eu trabalhava com o marco regulatório das ONGs, lembro que eu fui uma vez para Paraíba falar lá para gestores públicos e tal, e aí um senhor levantou a mão e falou assim, doutora, isso daí é muito legal, tudo isso aí que você está dizendo, mas lá no Cariri esse negócio não vai chegar. Não. Aí eu falei, então tem que chegar, porque a lei é federal. Se não chegar, você me chama que eu vou lá falar com o prefeito e a gente vai ter que fazer isso chegar. Mas eu voltei pensando isso depois, né? Eu falei, a gente, às vezes, idealiza ainda mais
né, se espera muito essa visibilidade, né, o STF, né, como se e aí, se pensar na vida real das pessoas, né, se ela não consegue, muitas vezes, dominar, ainda mais se a gente pensar a linguagem que é necessário dominar, ou minimamente articular para chegar até o cartório e dizer que você não tem condições de pagar por aquelas custas, e fazer o pedido de próprio punho, e tirar uma enormidade de certidões na internet, que dá um trabalhão enorme para entrar lá na página do Tribunal de Justiça, no link. Né? Então, né, do que a gente está falando quando tem essas conquistas? Né? Que caminho longo tem ainda de educação em direitos e de apropriação dessas garantias para que eles sejam efetivos? Né? Vou fazer mais uma pergunta, mas, assim, 1 segundo para responder, tá? Só para porque a gente prometeu abrir para a plateia e a gente não abre, né? Então, assim, a maior parte das perguntas que vieram eram mais relacionadas à criminalização, acho que a gente bateu bastante nesse tema, mas saindo um pouco do judiciário, que, no fundo, é o nosso, hoje, o nosso bastião de salvaguarda de direitos LGBT, mas ver algumas perguntas da plateia vieram no sentido de entender, com relação ao legislativo e executivo, se a gente pode esperar retrocessos ou se a gente imagina só que nada vai acontecer para o bem, mas, enfim, que as coisas vão ser mantidas ou se, efetivamente, a gente pode esperar coisas piores pelos próximos tempos de governo. 1 minuto para cada. Bom, 1 minuto, então, hein, gente? Vamos lá. A discussão ainda está aberta, é isso, né? Outro traço de a gente conseguir as coisas via STF é que as decisões elas são menos fortes do que uma lei, né? Uma decisão judicial, ainda que da Suprema Corte, ela tem menos importância jurídica, digamos, do que uma lei. Não é que ela não tenha importância, ela é bastante importante, mas a questão é que ela ainda pode ser discutida novamente. Então, por exemplo, agora a mensagem que o STF passa para o Legislativo é: Legislativo, você precisa produzir uma lei. Você não agiu, você se omitiu disso. Você vai ter que produzir essa lei. Agora, o Legislativo pode, como inclusive está em vias de, produzir uma lei. Vai ser uma lei mais restritiva, provavelmente, do que a decisão do STF. Isso é um debate, isso vai acontecer ainda no Congresso. E ainda que proclamem, ainda que aprovem uma lei que seja mais restritiva, uma lei, digamos, que tire direitos e não que amplie os direitos a partir da decisão, então a gente tem uma nova discussão sobre a constitucionalidade dessa lei, né? Então, isso volta para o STF para ele poder decidir se essa lei está de acordo com aquilo que ele próprio decidiu sobre a questão. Afinal de contas, ele que interpreta a Constituição. Ele é o STF, então ele serve para isso, né? Então, a ideia é que essa discussão ela não se encerra aí. E acho que é muito nesse tom que a gente fala que agora é que o trabalho começa, e não que o trabalho termina, né? A gente que está acompanhando os advogados, o Paulo, a galera que foi para Brasília, e sabe que isso, pelo menos, é algo que toma a vida deles há 10, 15 anos, a criminalização. É uma super conquista, né? Não tem como negar. Mas, se a gente não tem essa dimensão de que muito precisa ser feito para que essa decisão valha, ainda que a gente não tenha uma lei, a gente vai ter, novamente, um posicionamento do STF totalmente separado da forma como esse posicionamento se executa em sociedade, né? A instituição judiciária que o executa, a polícia, o judiciário, delegados, investigadores e tudo mais, né? Então, a gente tem um pouco dessa perspectiva. Acho que aí, só complementando, a gente vai ter que ver em que medida essa decisão consegue estabelecer limites constitucionais bem claros para o que vai vir aí, né? E reação, com certeza, vai. O próprio presidente já fez uma declaração dizendo que o STF se equivocou, né? Então, ainda vem luta. Já do ponto de vista do executivo, acho que a gente tem um grande perigo que talvez não esteja tão claro, que à medida que se reduzem os espaços de participação social, se reduz a possibilidade de políticas públicas, né, voltadas ou com uma abordagem para a questão dos direitos LGBT na linha do que, né, coerente com o que se espera ou com o que é necessário. Isso é uma coisa que é uma discussão que está em paralelo, né, ela está lateral. Então, a extinção dos conselhos, toda a discussão, né, enfim, no campo da AIDS, por exemplo, a participação de organizações da sociedade civil foi fundamental e é tida como experiência no mundo inteiro, sempre até dava essa experiência, né, como a atuação de organizações da sociedade civil, e da sociedade civil inspirou a realização da política pública, né? Então, era um caso clássico, assim. Quem eram as pessoas que iam distribuir seringas de madrugada, camisinha de madrugada, né? Que agente público de saúde, dentro da lógica clássica,
né, de organização da gestão ia fazer isso, né? Foi o movimento social, foram as organizações que inspirou depois uma política pública reconhecida no mundo inteiro, né? Então, se a gente deixa de ter esses espaços, e é o que, pelo menos, neste período está ficando cada vez mais evidente, e a gente que está aqui em São Paulo nota isso, então, o governo federal, governo estadual e a cidade de São Paulo, acho que, por consequência, a gente vai ter menos políticas públicas voltadas para os direitos LGBT, né? Mas a gente volta. Veio uma última pergunta, mas eu mesma vou responder. É a respeito de se existe alguma plataforma que se fale sobre direitos LGBT. Então, fazendo propaganda da Todes, temos um app, por gentileza, baixem todos. O app chama Todes App, é super fácil de achá-lo, seja na Apple Store, seja na Google Store. Ele tem um mapeamento de legislação em âmbito federal, estadual e municipal, claro que os municípios maiores, mas, de qualquer maneira, ele tem bastante informação de legislação, tem algumas organizações que estão também ligadas com cada região do país. Também é possível fazer a parte de denúncia de violência, inclusive, a gente soltou recentemente um relatório maravilhoso da nossa área do núcleo, da Todes, em que foi feita uma análise em cima desses relatos de violência que foram colocados dentro do aplicativo, que, inclusive, vai ser levado a uma reunião na ONU. Então, assim, por gentileza, use o aplicativo, denuncie em casos de violência, esses dados são importantes, até porque, como o Lucas mencionou, a gente não tem dados oficiais no país. Então, todos os dados são feitos hoje por organizações como a Todes, como o Grupo Gay da Bahia, e, enfim, todos os outros que tenham algum tipo de disposição para fazer esse tipo de levantamento. Bom, queria agradecer aos dois palestrantes, foi ótimo, a gente conseguiu quase ficar no tempo. Super obrigado a todo mundo da plateia e vamos continuar, que ainda tem bastante coisa.